Scott Lang é a segunda pessoa a usar oficialmente o nome de Homem-Formiga na Marvel, e sua história começa de forma bem diferente da de muitos outros heróis. Antes de se tornar um vingador ou um defensor do bem, Scott era um simples engenheiro eletrônico que acabou indo para o mundo do crime. Sua origem tem um tom mais humano, realista e até trágico, pois ele é um homem comum, com boas intenções, mas que toma decisões erradas para proteger quem ama. Scott Edward Harris Lang nasceu em Coral Gables, na Flórida, e desde cedo se destacou por sua inteligência e habilidades técnicas. Formou-se em engenharia elétrica e conseguiu um bom emprego, mas a vida não seguiu o caminho que ele esperava. Após se casar e ter uma filha chamada Cassie Lang, sua vida financeira começou a desmoronar, principalmente depois que Cassie foi diagnosticada com uma grave doença cardíaca. Desesperado, sem dinheiro para pagar o tratamento ou cuidar da esposa, Scott tomou uma decisão extrema. Assaltou uma empresa corrupta para conseguir os recursos. Mesmo agindo com um certo senso de justiça, Scott foi preso e cumpriu pena na cadeia. Durante o tempo que passou preso, ele aprimorou ainda mais seus conhecimentos em eletrônica e se manteve afastado de confusões, tentando ser um homem melhor. Ao sair, foi trabalhar na Stark Industries como técnico, mas sua filha continuava doente e precisava urgentemente de um tratamento médico experimental. Com isso, Scott cometeu um novo crime. Invadiu a casa do cientista Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga, e roubou o uniforme especial e as partículas Pym, com o objetivo de se infiltrar em um hospital de segurança máxima e salvar a médica que poderia curar sua filha. Esse ato de heroísmo, mesmo ilegal, chamou a atenção de Hank Pym, que em vez de punir Scott, reconheceu seu bom coração e permitiu que ele usasse o manto de Homem-Formiga dali em diante, desde que seguisse uma vida como verdadeiro herói. Assim nasceu um novo Homem-Formiga, um herói imperfeito, com passado duvidoso, mas com profundo amor pela filha e o desejo de consertar seus erros. Diferente de heróis que nascem com poderes ou sofrem mutações, os dons de Scott Lang vêm totalmente da tecnologia desenvolvida por Hank Pym. Seu principal recurso são as partículas Pym, uma substância criada para alterar o espaço entre os átomos, permitindo que ele diminua ou aumente de tamanho. O traje de Homem-Formiga permite a Scott reduzir-se ao tamanho de um inseto, mantendo sua força humana proporcional. Crescer até tamanhos colossais, assumindo a forma de gigante, ganhando força massiva. Ficar em tamanho microscópico, entrando até no reino quântico, uma dimensão entre as realidades. Comunicar-se com formigas, através de um dispositivo que envia ondas eletromagnéticas para controlar esses insetos. Aumentar ou encolher objetos, graças à tecnologia adaptada em seus cintos e luvas. Além dos recursos tecnológicos, Scott é um excelente engenheiro e técnico, com profundo conhecimento em eletrônica e circuitos. Ele consegue consertar, hackear e construir sistemas complexos, o que o torna extremamente útil em operações de infiltração ou sabotagem. Em combate, mesmo sem ser um grande lutador, ele é ágil, criativo e imprevisível, usando as mudanças de tamanho a seu favor em ataque surpresa e fugas rápidas. O traje de Scott passou por diversas atualizações, especialmente nas versões do UCM. O traje moderno conta com reguladores de tamanho, asas retráteis, propulsores e um capacete com tecnologia avançada de comunicação. Embora não tenha superpoderes, a combinação de sua inteligência, sua determinação e a tecnologia herdada de Hank Pym fazem de Scott um herói muito mais poderoso do que aparenta. Scott Lang foi criado por David Michelinie e John Barney, fazendo sua estreia nos quadrinhos em Os Vingadores 181, de 1979, e como Homem-Formiga em Marvel Premiere 47, no mesmo ano. Sua criação veio como uma tentativa da Marvel de dar uma nova roupagem ao conceito do Homem-Formiga, que até então era usado exclusivamente por Hank Pym. Ao contrário de Hank, que era mais rígido, sério e às vezes até arrogante, Scott foi concebido como um herói mais acessível, mais humano e realista. Sua origem como ladrão reformado e pai solo criava uma conexão emocional mais forte com os leitores, e esse estilo mais pé no chão fez com que ele rapidamente conquistasse fãs. Nas histórias iniciais, Scott enfrentava ameaças mais urbanas, como sequestros, organizações criminosas e problemas envolvendo sua filha. Mas com o tempo, ele passou a integrar os Vingadores, o Quarteto Fantástico e até equipes alternativas como os Heróis de Aluguel. Sempre carregando a imagem de um homem comum em meio a deuses, mutantes e seres cósmicos, Scott se destacou por sua lealdade, senso de humor e coragem. O centro emocional da vida de Scott sempre foi sua filha, Cassie Lang. Toda sua jornada como herói começou para salvá-la, e tudo o que ele faz tem como objetivo garantir sua segurança. Cassie, inclusive, acabou se tornando uma super-heroína no futuro, adotando nomes como Estatura e Stinger, dependendo da fase, integrando os jovens Vingadores. A relação entre pai e filha é uma das mais fortes e bonitas de todo o universo Marvel.
Scott também tem uma longa história de interação com Hank Pym e Janet Van Dyne, que o tratam como um pupilo e, em certos momentos, como parte da família. Ele também teve relacionamentos românticos com personagens como Darcy Lewis, no UCM, Vespa, e já demonstrou interesse em Jessica Jones, nos quadrinhos. Entre seus aliados, além de Pym e os Vingadores, Scott também teve grandes momentos ao lado de heróis como Homem-Aranha, Capitão América, Tocha Humana e Hércules. Já entre seus inimigos, destacam-se vilões mais pé no chão como Fogo Cruzado, Ultron e Darren Cross, seu inimigo pessoal e rival nos quadrinhos e no cinema. No UCM, Scott também tem um núcleo familiar importante, incluindo sua ex-esposa Maggie, o novo marido dela Paxton, e os amigos criminosos reformados Louis, Dave e Kurt, que trazem um tom de comédia e lealdade às aventuras do herói. No cinema, Scott Lang é interpretado por Paul Rudd, e sua versão se tornou extremamente popular por trazer um tom mais leve, bem-humorado e carismático ao UCM. Ele estreou em Homem-Formiga, 2015, dirigido por Peyton Reed, onde vemos sua origem adaptada de forma fiel, mas com um toque mais cômico. Em sua jornada no UCM, Scott participa de grandes momentos da saga. Ele ajuda os Vingadores em Capitão América Guerra Civil, 2016, virando gigante pela primeira vez. Em Homem-Formiga e a Vespa, 2018, ele aprofunda sua relação com Hope Van Dyne, a nova Vespa, e enfrenta ameaças como a vilã fantasma. No fim desse filme, ele acaba preso no Reino Quântico, sendo um dos únicos que não desapareceu com o estalo de Thanos. Em Vingadores Ultimato, 2019, Scott se torna peça-chave do plano de viagem no tempo ao sugerir usar o Reino Quântico como rota para mudar o passado. Sua ideia dá início à chamada Missão do Tempo, que permite aos heróis recuperar as joias do infinito e desfazer o estalo. Assim, Scott se torna um dos grandes responsáveis pela salvação do universo, mesmo sem ser um dos heróis mais poderosos. Em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, 2023, Scott, Cassie, Hope, Hank e Janet são puxados para o Reino Quântico, onde enfrentam Kang, o Conquistador, um dos vilões mais perigosos da Marvel. A participação de Scott nesse filme mostra como ele saiu de herói de bairro para se envolver em questões de multiverso, viagens temporais e ameaças cósmicas. Scott Lang pode não ser o herói mais forte, nem o mais famoso, mas ele representa um tipo muito especial dentro do universo Marvel, o herói humano. Ele não tem superpoderes naturais, nem nasceu com dons cósmicos. É um cara comum que cometeu erros, foi preso, tentou recomeçar e encontrou nos outros uma segunda chance. Ele é o símbolo do herói que erra, aprende e cresce, algo que qualquer pessoa consegue se identificar. Sua importância também se reflete na sua relação com Cassie, mostrando como o amor de um pai pode ser tão poderoso quanto qualquer martelo mágico ou escudo vibranil. Além disso, seu papel em Ultimato provou que mesmo os heróis menores podem ser peças centrais em eventos grandiosos. Scott também trouxe uma nova identidade ao nome Homem-Formiga, que antes era mais associado a Hank Pym. Com seu carisma e história de redenção, ele conquistou espaço próprio e deixou seu legado como um dos Vingadores mais humanos e reais de todos. Scott Lang é um personagem que mostra que qualquer um pode se tornar herói, mesmo que tenha cometido erros no passado, mesmo que não tenha poderes cósmicos ou herança real. Sua história é de redenção, amor pela filha, busca por fazer o bem e vontade de ser melhor. Seja encolhendo até o tamanho de uma formiga ou crescendo como um gigante, ele mostra que grandeza não está no tamanho, mas nas escolhas que fazemos. O Homem-Formiga é, ao mesmo tempo, um herói divertido, sensível, esperto e corajoso. E por isso, Scott Lang se tornou um dos personagens mais queridos e respeitados do universo Marvel. Comente qual outra história completa você quer no canal e inscreva-se.